Bom dia, galera, tudo bem? Olha só, estamos com mais um podcast. Para mim é muito difícil porque não é a minha área esse negócio de ficar fazendo gravação, mas eu acredito que toda a comunicação é a área de qualquer pessoa e a gente tem que investir nela, né? E estamos aqui hoje trazendo uma pessoa que é, assim, uma das pessoas que eu tenho mais amor nesta vida, como se fosse um pai para mim. Se alguma coisa aprendi sobre container nessa vida, eu devo a esse homem que vai estar conversando com a gente hoje, senhor Camilo Cid Peralta, um chileno da gema, que nós amamos, mas ele é quase santista. Há quantos anos ele já vem aqui, tá aqui com a gente, né, aqui no Brasil, e fazendo toda a diferença nesse nosso mercado de comércio exterior. Seu Camilo, conta pra gente, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast hoje. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela apresentação. Muito bom ter o senhor aqui. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, seu Camilo. Conta um pouquinho sobre o senhor. Quem é o senhor? O senhor que, para mim, é uma das figuras assim mais importantes no meio de container. Uma vez, só para vocês saberem, quando o seu Camilo teve o aniversário da Greville, foi feita uma festa linda lá na Ilha Porchá. Lembra, seu Camilo? Lembro. Fizeram um bolo de container para ele. E coisa mais linda. E aí a netinha dele falou, esse é o meu Tata Container. Eu achei isso a coisa mais linda. Seu Camilo, conta pra gente quem é o senhor. Conta para os nossos ouvintes. Ok, como você me falou, já eu sou engenheiro naval, estudei na Escola Naval de meu país, em Chile. Cheguei ao Brasil no ano 89, 1989, já faz mais de 34 anos, morando aqui em Santos sempre. Santista, da Gema. Santista, não, eu sou santista de coração já. Sou sócio do Santos Futebol Clube, sou santista, definitivamente santista. ¿Cómo llegué a este negocio de los containers? Esto es bastante... voy a intentar acortar la historia. No, faz parte de mi vida, ¿no? Conta eu soy ya un cara de alguna edad, estoy en la vera de los 80, un poco para que nos ubiquemos. El año 73, 1973, yo estaba trabajando en Chile, era subdirector de Administración y Finanzas de una compañía marítima en Chile, y me encontraba en Noruega comprando un navío para esta compañía. Era una compañía estatal y mi cargo era un puesto de confianza del gobierno. Veio o golpe militar, me pegou no meio da viagem entre Noruega e Chile. Nossa, você estava no meio da viagem quando aconteceu o golpe? Me pegou em Panamá, onde fizemos a primeira escala em Panamá, me pegou o golpe. Aí a linha aérea nos falou, não temos como chegar no Chile, estava fechada a fronteira, assim que oferecemos duas alternativas. Ou pagamos 7 ou 10 dias de hospedagem aqui em Lima, chegamos até Lima, ou van hasta Mendoza e você depois se acertam. Eu defini viajar hasta Mendoza, pensando ingenuamente que era muito mais fácil, sei lá, entrar caminhando, dar por auto, por carro, alguna cosa, entrar no Chile. No era así, estaba todo fechado. Finalmente conseguí entrar no Chile el día 21 o 22 de septiembre, o sea, 10 o... Como era persona de confianza del gobierno, fui mandado exonerado una hora por la junta militar. Para mi sorte o mi desgracia, pienso que para mi sorte, como Chile en aquella época tenía un gobierno Salvador Allende, que estaba un poco combatido por algunos países y tenía sus créditos medio fechados, yo viajé de Chile para Europa con un cheque abierto a mi nombre por $1 millón. En aquella época era mucho dinero, $1 millón. Não, até hoje, né, seu Camilo? Hoje, se eu tivesse $1 milhão, eu acho que eu já estava aposentada, viu? Porque eu... Bom, de qualquer jeito, o que foi que aconteceu? Eu, de novo, muito ingenuamente, sin saber mucho de las noticias que acontecían en Chile, aunque ya me había enterado por Mendoza que llegaban ya noticias medias horrorosas, pero en fin. Volteé, entré a Chile el día 21, ligué para mi familia, que estaba bien, no tenía problemas de comunicación, y fui directamente a la compañía a entregarme un cargo. Yo juraba que tenía que entregar mi posición para alguien que estaba tomando. Y como estudié en la Escuela Naval,
quienes estaban en esta empresa eran marinos de guerra que yo conocía. Bueno, haciendo corta historia, entregué un cheque con una acta, toda cosa, y salí sin grandes problemas, sin trabajo, sí. Después me llegó a más noticia que uno podía... mi primera alternativa como seguro de trabajo era voltar a navegar. Eu navegué un tiempo de mi vida como para poder sobrevivir. Y tenía mi matrícula cancelada. Ou seja, o senhor não tinha mais documento, o senhor não existia no tenía mais. como desempeñarme como ingeniero a bordo de navíos. Entendi. Ou seja, todo aquele que o senhor investiu na tua carreira, de estudar, foi do dia para a noite, simplesmente acabou a sua identidade como empresário. Bom, ¿qué fizemos? Ahí comenzó mi carrera, entre aspas, de empresario. Monté una microempresa para dedicarme como empreitera de reparos navales. Daba para sobrevivir, lá. Pasaron algunos años, y estuve en eso ya unos 3 o 4 años, estoy hablando ya de por ahí por el año 75, 76 ya, y un amigo muy querido me llamó para que de repente no se conoce, Mario Cardela. Conheço. Él trabajaba en una empresa de container que se llamaba Intermodal Container Services, de aquellos años. Uma pessoa incrível também, não, seu Camilo? Graças a Deus. Bueno, él me llamó, somos muy amigos. Camilo, preciso reparo de container. ¿Quiere hacer? Nunca tenía visto un container. Vamos a hacer. Claro. O senhor entende de reparar comencé a reparar container. Comenzamos a reparar container. Y apareció un otro amigo también muy querido, Mario López Machuca, que montó una empresa que se llamaba Del Mar Container. Y me convidó a ser empreitero exclusivo para reparar container. Ahí fue andando esta relación. Este relacionamiento fue andando. No sé, debe haber sido un año que duré como empreitera. Y me contrató después ya como gerente local en Valparaíso para atender los depósitos. En aquella época tenían un depósito en Valparaíso. Y comencé a trabajar en eso. Era gerente técnico, gerente zonal y gerente técnico de la empresa que ya tenía otro depósito en Antofagasta. Y comenzamos a desenvolver esto. Entrar en serio a trabajar en container, porque ya teníamos clientes, compañías de leasing, significó que la empresa me tuvo que mandar básicamente a Brasil y a Estados Unidos a verificar otros depósitos más adiantados, qué maquinaria usaban, qué técnica usaban, cuáles eran los métodos de reparo, cuál era... Tudo focado nessa coisa de reparação. Por enquanto, solo reparo, básicamente eso, todo eso. Fuimos desenvolviendo eso y la empresa continuó creciendo. Y yo comencé a ayudar en otras cosas. No meio do caminho, eu fiz Executive MBA en la Pontificia Universidad Católica en Santiago. A pessoa é chique, né? A pessoa estuda, né? Y, de nuevo, para abreviar las cosas, me nombraron gerente general de la empresa completa. Wow. Ahí fiqué, no sé, algunos años, unos 5 o 6 años tranquilamente. Desenvolvimos una empresa, creamos depósitos, más de 8 depósitos en todo Chile. Creamos un depósito en Mendoza, en Argentina. Ayudamos a algunos amigos a crear depósitos como Hiperbaires en Buenos Aires. Creamos con él el depósito. En fin, fuimos desenvolviendo. Y comenzamos a desenvolver algunas cosas como pequeñas importaciones y exportaciones ahí con nuestros amigos y hermanos argentinos. Los hermanos. Los hermanos. A partir de ahí vino una oportunidad, ya estoy hablando del año 87, 88, por ahí ya, vino una oportunidad que apareció un brasilero, un empresario brasilero, a proponernos asociarnos en Brasil para crear un depósito y desenvolver juntos. No medio, no solamente estábamos envolvidos en reparo y en características de depósito, sino que también comenzamos a desenvolver la transformação de containers em algumas outras coisas. Eu não sabia disso, seu Camilo. Então quer dizer que essa coisa da transformação do container veio lá na época, vamos lá falar em 87,
Ainda estou no Chile, já estávamos transformando container. Caramba! Aí começamos também a fazer aluguel de container, tínhamos várias atividades na empresa que era... e conversando com meu chefe, que era o CEO da empresa, e o dono, Mário López, me dijo, no tengo mucha confianza en este amigo brasileño, así que quiero que tú vas para allá para que verifiques cuán verdad es la cosa. Vamos a hacer a sociedades, nos interesa colocar un pé en Brasil, mas vai para allá, vai com tua família, sem problema. Essa época, Camilo, o senhor já era casado? Eu casei muito novo, eu casei no ano 64. Hã? No ano 64 me casei. Nossa! Este ano eu cumplo 60 anos casado. Ai, gente, que coisa linda. Isso, o senhor sabe que eu tenho muita admiração pela sua família, né? E eu os tenho, assim, com muito carinho. E vocês sabem de uma coisa? Eu vou contar para vocês. Eu fui na festa de casamento da filha do seu Camilo, que hoje já tem duas crianças, né? Uma menina. E, aliás, aquela menina parece um biscoitinho, né, seu Camilo, a tua neta? Meu Deus, como ela é linda. E essa tua filha é a filha mais nova. Essa, né? A Claudinha, minha filha mais nova. Claudinha... Continua sendo Claudinha para mim. Então. Não, ela já é um Claudião, ela já tá grande, já tá mulher. Mas é a Claudinha, linda ela. Vamos lá, continua, seu Camilo, conta mais. Bom, aí, mas a Cláudia não era nascida nessa época. A Cláudia já era nascida nessa época? Claro, a Cláudia nasceu em 77, 78, por aí, não sei. Estávamos no Chile ainda. Estávamos no Chile quando nasceu. Todos meus filhos são chilenos, né? Todos. Estão morando comigo, tu sabes, mis duas filhas. E meu filho estava trabalhando por todo o Chile. Teve tempão trabalhando nos Estados Unidos, nas Nações Unidas, já retornou a Chile agora. Bom, voltando ao tema, e vim para Brasil, assim, sem fazer muita ideia do que íamos fazer, que tínhamos que fazer. E comecei a controlar esta coisa. E meu chefe tinha razão. A história não era tudo o que se contava, não havia nenhum compliance que nos permitiera enterarnos del sistema que tinha. Era una empresa improvisada. Mas ya estábamos, nos metimos en el tema legalmente, assinamos papel, eu era responsable da empresa aqui no Brasil. No medio de eso, aconteció que la empresa en Brasil no Chile, disculpa, la del mar dio un nuevo rumbo. Compró 2 navíos de la Marina de Guerra, eran de transporte, y para transformarlo en navíos turísticos, para hacer Valparaíso, Antártida. Então, era assim, o senhor trabalhava na parte de container, na parte de terminais, colocou terminal, e essa empresa de terminais investiu em comprar navios navais para fazer turismo. Uau! Exatamente. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Vamos lá. Bom, não terminou bem. Não terminou bem, esse é o problema. Eu posso imaginar, né? O assunto foi que, em uma grande temporada em Valparaíso, os navios foram nas rochas y zozobraron, afundaron los navíos. Después de haber sido reparados, concertados, preparados para, no consiguieron. Y fue un problema serio para la empresa en Del Mar, porque significaba que tenían invertido bastante, a pesar que tenían seguros, o seguros no cubrían toda pérdida, en fin. E pessoas, tinha gente na navegação, alguém se feriu, enfim, quando o navio... Dentro do navio tinha tripulação, tinha gente? Tinha tudo, tinha tanto oficiales navegantes, tripulantes, tinha... Não, foi um golpe duríssimo para a empresa no Chile. Isso significou que meu chefe me dijo, não consigo, se continuo trabalhando, vou quebrar. Assim que vou fechar as portas, vou pagar fornecedores, o fisco, fecho. E eu não tenho como trazer-te a Chile. Fica aí. Te vira. Se tu quiser voltar a Chile, eu te pago a passagem. Naquela época eu já tinha, 80 e... de partido já uns 50 anos, acho. Por aí, 40 e pouco. É engraçado como a vida da gente, quando chega próximo dos 50, a gente toma uma rasteira, né? A gente acha que tá tudo bacana, de repente a gente pensa que já sabe todas as respostas, aí a vida vai vir a gente de ponta cabeça. E não é assim, e não é bem assim. Perguntas,
é complicado isso. Bom, aí conversé con mi esposa y decidí, nos quedamos. Montemos alguna cosa. Montamos toda una empresa que se dedicó básicamente, Greville, que se dedicó básicamente a la compraventa de containers, transformación, aluguel de containers. Y ahí mi filha más bella, a Liliana, a todo esto, Claudia tinha ficado, era menina de colegio, ficou con Liliana en Chile. Y Liliana sintió saudade da gente y dijo, pai, eu quero ir para Brasil y ficar contigo. Ah, tudo bem. Era bello. Y obviamente tive que trazer a Cláudia. Claro. Por todo aquele problema de trazer uma pessoa já que estava no colégio no Chile para ser língua, falar, enfim, toda aquela complicação. Começamos com isso. Eu penso que estava falando já do ano... Deve ser... Em que ano começamos a trabalhar, tu e eu? Ixi, seu Camilo, se eu começar a falar o ano que nós começamos a trabalhar, o povo vai saber que eu tô mais velha que o Batman, viu? Mas deve ser uns 20 anos que a gente começou a trabalhar. Nossa, seu Camilo, desde 2001 nós trabalhamos juntos. Começamos a trabalhar. Mais de 20 anos. Deixa eu ver, né, como o tempo passa e a gente continua lindo. Graças a Deus por isso. A nossa pele... Bueno, aí a propósito da mudança de ano e de século, a gente começou a trabalhar em Greville muito, já tínhamos, e fomos bastante importantes na época no negócio de container. Llegamos a vender 4.000 containers por ano, o que naquela época era recorde muito grande, não? Quando eu conheci o senhor, eu lembro que eu não sabia nem que o container poderia ser de alguém ou de alguma companhia que não fosse uma companhia de navegação. E a dor que eu trouxe naquela época, eu estava trabalhando numa empresa que administrava muitas cargas e muitos desembaraços de empresas grandes. E eu lembro que foi muito parecida a época com a que nós vivemos aí há 2 anos atrás, nessa época aí de pandemia, aonde a gente estava com o dólar alto. Para aquela época o dólar estava alto, e a questão da exportação estava bombando. Então, assim, a parte de commodities estava muito forte, a parte de minério, e essas grandes empresas tinham que dar vazão às suas mercadorias. E para cá, porque somos todos os primos pobres do mundo, né? América Latina, nós tínhamos com alguns das companhias de navegação... A Latrina, né? Aqui nós estamos na América Latina, afinal, né? E assim, com muito orgulho, porque aqui temos muito que administrar na Latrina. Então... O que nós fizemos? Os armadores, eles acabaram tirando muitos serviços daqui, colocaram em outros mercados mais importantes. Na época, se eu não me falha a memória, estava começando aquele boom de produção em China, globalização, né? Que ele começou mais ou menos no meados da década de 90, e o boom aconteceu ali em 2000, 2001, mais ou menos, pelo que eu me lembro. E eu lembro que naquela época eu tinha o grande desafio de colocar para funcionar toda a exportação. Naquela época a gente não batia no telefone para pedir carga, a carga caía no nosso colo, era basicamente isso que acontecia. E não tinha espaço, e não tinha navio, porque esse tipo de mercadoria, se o pessoal sabe, né, nós trabalhamos no Brasil com produtos que não são manufaturados, são produtos ou agrícolas, ou voltados para o commodity. Então, o custo deles, apesar dos grandes volumes, é extremamente baixo. Então, a logística impacta diretamente na decisão de algum cliente comprar aqui do Brasil, né? Então, eu falei, poxa vida, como é que nós vamos fazer agora para dar vazão a todos esses contratos e nós não temos navio? E eu falei, não é possível, será que eu consigo comprar um container? Porque naquela época eu estava trabalhando com muita carga que a gente chama carga de projeto. Então estavam entrando alguns navios também para o Brasil, para as indústrias de fabricação de carros. Então aqueles navios ro-ro, que eles tinham a possibilidade não só de carregar os carros, mas também de carregar containers, porque os decks iam sempre livres. Né? E foi uma provocação, e aí comecei a procurar, e naquela época Google não existia, né, seu Camilo? Não tinha esse negócio, não. Eu lembro que eu passei muito telex na minha vida, não posso falar a minha idade, mas sim, eu passei muito telex na minha vida, e depois, quando veio aquele negócio de fax,
Gente, quando eu vi aquele treco cuspindo papel, que o cara colocava de um lado do mundo e chegava aqui do outro lado, de repente, eu falei, meu Deus, é o fim dos tempos, não é de Deus esse treco, não é possível, né? E então, a gente imagina a gente procurar uma informação que não era disponível, sem meios, e para poder chegar aí. E aquilo me impulsionou a falar com pessoas, a ligar para pessoas, e eu descobri naquela época que sim, os containers não eram dos armadores. Aquilo para mim foi... O meu mundo mudou aquele dia. Uma revelação, né? Foi uma revelação, foi quase um apocalipse. Foi assim, eu descobri esse negócio, que eu conversei com uma pessoa que estava em Minas Gerais, acho que o senhor deve lembrar dessa pessoa, trabalhava numa empresa chamada Canons Park, lembra? Lembro. Quem era? Mitch. Eu nem sei que fim deu esse holandês, mas eu sei que deu fim. Ele nos deu match, foi uma grande oportunidade. Está morando em Panamá, ele está morando em Panamá. Ah, deve estar vivo, então tá bom. E aí, nós começamos a conversar, o senhor fez uma visita, nós conversamos bastante, falamos sobre a oportunidade de containers, e naquela época, a gente tinha espaço, mas eu não podia aproveitar aquele espaço porque me faltava container. E sem nos conhecer, completos dois desconhecidos, com uma empatia que eu não sei te explicar, sem um contrato escrito, o senhor falou, você quer saber? Vamos pegar uns containerzinhos, eu vou alugar para você, a gente coloca lá no navio e vamos ver o que dá. E não foi que funcionou? Como nós fizemos a América nessa época? Seu Camilo, quantos anos nós trabalhamos ali na América, né? Foi ali que eu tive a oportunidade de aprender cultura. Eu não imaginava que nós tínhamos uma coisa tão linda na América Latina, que era essa coisa da América toda hispânica e o Brasil isoladão ali, achando que é o maior do mundo, o melhor do mundo, e aquele mundo inteiro na nossa volta esperando e sedento por oportunidades, né, seu Camilo? Assim foi. E conta para mim. Eu penso que essa foi uma ideia brilhante, Alessandra, que estava era tão óbvia e ninguém enxergava. Ou seja, quizá o grande mérito teu foi justamente enxergar isso e implementar para funcionar. Tivemos uma sorte, como tu falas, tivemos uma sorte de, sem nos conhecer, confiar um em outro. E eu não lembro de ter assinado nenhum contrato contigo. Nunca tivemos um papel de pão assinado. Eu não lembro disso também. Que coisa louca, né, seu Camilo? Que impressionante. E isso é bacana, porque hoje as relações, elas estão muito difíceis, né? A gente pega, assim, oportunidades de negócio, chegam, bate na sua porta. Eu ainda continuo tendo um sério problema meu, né, de confiar. Mas, infelizmente, a vida me trouxe algumas lições, né? Eu sempre falo, tem coisas que a gente aprende muito ouvindo, no oral, e tem coisas que a gente acaba aprendendo no anal. A minha experiência foi totalmente no anal, né, seu Camilo? Eu não sei como foi aí ainda a sua, mas aprendi muito na dor. E essas dores nos deixaram mais fechados. E eu sinto muita falta da época que a gente ainda podia olhar no olho de alguém e confiar. O que é uma pena hoje a gente não ter mais isso, né? Bom, nós analisamos isso aqui em família, conversamos. Um dos problemas que tem acontecido conosco é justamente isso. Ou seja, nós pensávamos que a única forma de conhecer as pessoas era confiando nelas. Hasta que te fallan. Y a cantidad de personas que nos fallaron durante nuestra vida de empresarios son muchas. Entonces, sí, como tú falas, hoy estamos bastante más fechados, es más difícil trabajar de este jeito, es todo mucho más rígido y más institucional, contrato, trabajé, hay que cumplir las reglas del juego, es más complicado. Para mí me gusta mucho trabajar de ese jeito. ¿Cómo desenvolver un network de clientes leales contigo en forma tan rígida? Debe existir mucho más contacto pessoal, tú debes conocer. Yo no estoy hablando de ser amigo de tu peito, de abrazo, no, así, esto de sentir al menos alguna empatía entre las partes para poder desenvolver negócios juntos, senão a coisa não funciona. É verdade, o senhor sabe que nós somos da época do Telex, então a gente ainda entende que o relacionamento, olho no olho, o toque, o cheiro,
ele vale muito mais do que muita coisa que a gente vai pesquisar pela internet, né? E hoje não, hoje o mundo está totalmente digital. Os nossos filhos, assim, os meus filhos são mais novos que os seus filhos, que as suas filhas, né? Que os seus filhos. Mas aquela geraçãozinha que veio na sequência, eles não entendem ainda esse valor, né, seu Camilo? Essa coisa, essa conexão, eles já não dão valor. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser esse mundo nosso daqui para frente, né? E agora com aquela GT Chat, que é a inteligência artificial, o senhor já chegou a experimentar? Não, Eu, não experimentei. depois eu vou mandar para o senhor, é horrível. O senhor pergunta um negócio para ele, ele responde. Não é o Google. Olha, é a mesma sensação de quando eu vi o papel do fax cuspido do outro lado. Impressionante. É impressionante, olha. Mas eu ainda acredito muito nas relações que a gente pode construir com esse nosso toque, com esse nosso feeling. E entendo, sim, que no passar dos anos nós fomos obrigados a aprender que a ingenuidade não faz parte mais do negócio, né? E que as coisas elas têm que ser perenes, enquanto elas durarem, elas têm que ser saudáveis, enquanto fizer sentido, né? E, assim, hoje o nosso grande desafio como empresários realmente é nos posicionarmos no mercado que não tem mais esse tipo de... Como eu vou dizer, não tem mais esse tipo de cuidado, de relação, e, ao mesmo tempo, é 100% digital. Como a gente se estabelece? E aí, vamos voltar um pouquinho para o teu negócio, né, seu Camilo? Que foi sempre a compra, a venda, a locação de containers. Entrando nesse mundo de containers, que o senhor me permitiu e me ensinou muito, eu pude entender também as formas de como os armadores trabalham. O senhor me trouxe muita informação naquela época que eu acho que a gente podia compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, né? Então, quando o senhor me disse que o armador não tinha container, eu fiquei assustada. Eu falei, mas como assim? Eu vejo aquele monte de navio cheio de container. O que eles fazem, então, né? Conta um pouquinho pra gente, seu Camilo, como é que é isso? Ah, bom, ok. Hoje a fruta mundial, eu não lembro quantas vezes, muitos milhões de teus. Uhum. Todo mundo sabe o que é teu, não? Conta pra gente o que é um teu, seu Camilo. Eu acho o teu é 20 equivalent unit. Los containers son modulares y básicamente son de 20 pies, equivalente a 6 metros, o 40 pies, equivalente a 12 metros. Y alguna cosa. Y entonces, cuando la gente fala un poco de FEU, la verdad que no es muy técnico. Lo que es debería ser dos TEUs, ¿no? No existe un FEU. Mas eu sei que o mercado já acostumou a falar de FEU também. FEU seria 40 foot equivalent unit. Mas básicamente todas las flotas básicamente están consideradas en TEUs. O sea, cuando una compañía propietaria de containers fala que tiene 1 millón de TEUs, esta es una composición entre 20 y 40 pesos. Perfeito, seu Camilo. Cuando ellos quieren identificar unidades, falan de unidades. Tenemos tantas unidades. Mas aí é o termo técnico que a gente utiliza, são TEUs, T-E-U, T-E-U, unidades de container. Perfeito. Perfeito. Agora, como funciona a propriedade? No very beginning, no começo, quem eram os dueños dos containers eram las compañías de transporte. Ferrocarril, en Estados Unidos, nosso amigo McLean era... Vamos lembrar dessa época? Nós estamos falando aí de 1960, mais ou menos? 1900 quanto? 60? Por aí, 50, por aí. El cara fue un visionario, Malcolm McLeod fue un visionario porque él transportaba carga en camiones en navíos. O sea, colocaba camión arriba de un navío y trabajaba para las Fuerzas Armadas Americanas, hasta que entendió esto no tiene sentido. ¿Para qué elevar sobre rodas? Es un gasto excesivo y hagamos un container. Hagamos un container que no era las medidas. Una caixa. Unas caixinhas, hagamos unas caixinhas. Hablando de caixinha, yo te contaría que ya en la época de Marco Polo, él transportaba caixinha. O sea, ¿O Marco Polo transportaba caixinhas? Sí, transportaba. Bueno, hay dos conceptos aquí que me gustaría esclarecer. Uno, el problema de unitización, ¿no? ¿Verdad? O sea, cómo hacemos a carga mayor de manera de poder transportar, movimentar carga mayor y más pesada con menos pesual, básicamente eso. Y ahí partimos, ¿no? Con sacas,
Big bags. pallet, hasta llegar a un container. Para mí un container es la máxima expresión de la unitización. Pero no sería nada un container en esta máxima expresión de la unitización, si no fuera por un concepto institucional que significó que algún elemento de las Naciones Unidas está establecido que podía existir el famoso True Bill of Lading con este container, para ir con la carga de origen a destino y terminar con estos fraccionamientos de transporte que siempre existieron en el pasado, que no permitían... O sea, en pocas palabras, el exportador de hoy puede, con el True Bill of Lading, con la carga colocada donde tenga acordado con sus clientes, puede ya recibir su dinero, carta de crédito, alguna cosa, antes de embarcar, porque está protegido por los números ley. Tal cual, hay cosas que no era antes, que había todo investimento, o sea, ¿me entiendes? O sea, también hay una revolución del negocio, y eso, la suma de esas dos cosas, significa el avance, pero incontenible, de los containers en el mundo. Como era tanto invertimiento, el container no es barato, nacieron companhias que se autodenominan companhias de leasing. Seu Camilo, te interromper, essas companhias, essa produção de container em massa, o senhor sabe me dizer aonde isso começou? Em que país ou região? Onde aconteceu essa coisa? Porque uma coisa é formar cliente, ter a ideia, colocar em prática, aquele treco funcionar para a unitização, ele diminuir o tempo do navio esperando no porto para carregamento, porque isso foi um máximo ganho. Eu acredito posso até estar viajando, mas eu acho que sem o container, a globalização não teria acontecido. Eu penso, né? Porque essa coisa... Os primeiros containers foram fabricados nos Estados Unidos, sin duda, sin ninguna duda, hasta que veio esta Organización Internacional de Estandarización, la ISO, que começou a definir. Que existe até hoje, ela que padroniza todas as questões... Brasil es signatario del acuerdo con ISO, o sea, Brasil tiene participación en eso. Ahí, desgraciadamente, Brasil tiene 2 o 3 papers sobre containerización, sobre containers emitidos. El resto tenemos que trabajar con los papeles, con los documentos de ISO. Pero sí, está definido ahí qué es lo que es container, que está definido en términos de medida, en términos de uso, pero no está definido material. O sea, el que se haya llegado a que el material hoy día sea cero es un problema puramente económico. En el very beginning yo conocí containers de fibra de vidrio, plywood cubierto con fibra de vidrio, tecnología alemana. Los paneles eran todos de madera cubiertos con esta fibra de vidrio. Conocí containers de aluminio, ainda tenían seco, dry, me refiero, no solamente reefer. ¿Sí? Posso fazer um parênteses? Por favor. Olha, não sei se vocês sabem, mas nós temos um condomínio de casa container que quem fez a construção foi a Greville. Foi a Modal Containers, aliás, que é a empresa da filha do seu Camilo. E ela é arquiteta, a mais novinha, a Cláudia. E os meus containers que estão lá são reefers. E aqueles containers são de alumínio. Coisa linda aquilo, seu Camilo. Como ficou bonita aquela aplicação. Porque eram reefers, ¿ah? Eram reefers. Eram reefers. De 1993 o container. Olha como ele dura, né? Tá novinho. No. O sea, en estricta teoría los containers duran para siempre, en la medida en que la manutención que se hace es la correcta. O sea, sí. ¿Qué acontece? Que se torna antieconómico en algún minuto del tiempo concertar los containers. Y ahí se da de baixo y se vende. Mas en estricta... Cuando a gente alugaba, yo tenía un container, era mi favorito, fabricado en el año 73. ¡Meu Deus! Y alugaba y funcionaba sin ningún problema. Y lo teníamos solamente como un elemento para mostrar a todo el mundo que el container era de vida para sempre. Exatamente. Para sempre, é isso aí. É melhor que carro, né? Porque carro a gente pega, usa y... El problema está ahora que, claro, en aquel momento la fabricación de los containers, como no había denominación de material, lo que había que cumplir era capacidad de carga, capacidad de apilamiento, etc. Algunos colocaban chapas muy gruesas,
los rusos, no sé si lembras de algunos containers rusos, de aquella compañía que ya no, Maruva, tiene unos containers de 20 pies. Cuando los containers de 20 pies pesaban en total carga neta 2.300 kilos en aquella época, estos pesaban 4.000, era una brutalidad. Entonces también perdían capacidad de carga, de carga misma para poder colocar dentro. Deixa eu já fazer um parênteses aqui. Não sei se o público sabe, mas acho que era bacana a gente falar. Quando eles começaram a trabalhar com unitização, a gente traz isso um pouco para a navegação, né? Porque todo o intuito partiu da ideia de transformar com que a produção chegasse mais rápido dentro do navio, de uma maneira mais barata, por quanto mais carga você leva, mais barato fica, e ao mesmo tempo carregar esse navio. Então os navios, tínhamos navios cargueiros, propriamente ditos, que são os graneleiros, ou os que a gente chama hoje de carga breakbulk, ou multiproposal, né, seu Camilo? E aí nós começamos a ter os porta-containers nessa época, né? Os navios começaram, a ideia foi tão fantástica, que os navios começaram a se adaptar para ser porta-containers. E esses porta-containers, eles tinham que ser pensados de uma maneira de engenharia, com cálculo, por segurança, até mesmo para saber quanto de empilhamento não só o container suportaria, mas também a embarcação. E existe aí a questão do embalancement, né? O imbalance do navio. Quanto você pode pôr na popa, na proa, no meio, para dar estabilidade. Porque imagina esses monstros no mar, enfrentando esses mares que a gente não tem, a gente não sabe o que vai enfrentar quando vai por mar. O senhor foi navegador, né? O senhor teve que estar a bordo. Eu fiz um cruzeiro faz pouco tempo, mas eu já fiquei nervosa, porque o treco balançava como se não houvesse amanhã, e aquele treco é enorme, né? É como se fosse o shopping center no mar. Agora, imagina naquela época, com a tecnologia naval daquela época, como é que era enfrentar um mar revolto? O senhor chegou a pegar mar revolto, seu Camilo? E como? Eu, los últimos años de que yo navegué en unos navíos muy pequeños que eran muy especiales, que transportaban LPG, gas licuado, gas liquificado, ¿no? Hacíamos viajes muy cortos del área de Valparaíso, se llamaba Quintero, puerto, hacia un puerto perto del canal de Estrecho Magallanes, se llamaba Puerto Percy. Y ahí cargábamos porque ahí tenían recibimientos de gas la empresa estatal petrolera. Un navío era 1.200 toneladas. Nossa, pequeno, parecia uma balsa. Era una coisinha así pequenininha. E eu tinha minha cabina onde dormia na popa mesma, na última, bem em cima da parte de atrás do navio. É onde menos balança, né? Passando o Cabo de Hornos, passando uma série de esto se movia como um oito. Assim. Pelo amor de Deus. Olha, a minha memória, eu vivia, como se fala, mareado. Enjoado. Toda la viaje que duraba 15 días apenas, totalmente enjoado. A gente Esto de vomitar y toda aquela coisa, e ir a trabalhar desse jeito, é terrível. Não, eu fico imaginando. Então, assim, é bom as pessoas saberem que esse nome de unidade TEU, ele foi dado justamente para poder facilitar a comunicação entre transporte ferroviário, o transporte marítimo e essa coisa poder se chegar em algum cálculo matemático, né? Então, é de uma inteligência... Eu fico encantada quando eu entro nessa história e eu fico, assim, muito triste que tanta gente começa no comércio exterior, trabalha com isso uma vida e não tem a menor noção do que foi essa história, né, seu Camilo? Como é importante... Eu te queria contar que, em termos, por exemplo, de estivaje, existe un plano de estivaje en un navío que indica claramente, dependiendo de los pesos de cada container, dónde debe ser colocado. Para efectos de que no fique, eu não sei como se fala en portugués, nós falamos en español monoporfiado, que aquel efecto que la carga fica alta y el navío tiende a virar. O sea, la carga más pesada debe ficar no fundo do navío. A gente chama isso de lastrear o navio. A gente lastreia o navio para poder dar... Quando não pode ser feito, hay estanques especiales que colocan lastre de agua dentro para poder equilibrar o navio. Isso aí. Muito bom. Mas continua, seu Camilo, eu te interrompi, tá
quería te contar que, bueno, los propietarios de los containers desenvolvieron, después de esta fabricación de Estados Unidos que te conté, hubo algunas fábricas en Europa, básicamente los países del este europeo fabricaron muchos containers, Polonia participó mucho, Alemania del Oeste en aquel momento también trabajó bastante. Algunas cosas fueron feitas también en Alemania de aquí, antes estoy hablando del tiempo que era antes que estaban divididas. Italia también se hizo algunos containers, pocos, pero se hizo. La verdad es que las grandes compañías de navegación que tenían flotas nacionales intentaban convencer a alguna fábrica local a hacer containers. Entonces hay una serie de experimentos medio históricos en cada país que tenía flotas nacionales marítimas grandes que se hicieron containers. Pero poco a poco esto fue desviándose hacia Asia, hacia definitivamente el Far East. Y China, en el auge de su crecimiento, entendió muy claramente eso e invirtió fuertemente en construcción de containers. Oye, yo no tengo la cifra exacta, pero creo no equivocarme que 99% de los containers están siendo hechos en China. É verdade. 0,5% en Vietnam y el resto en algún otro país. Aqui no Brasil, eu lembro que a gente tinha uma empresa chamada Companhia Paulista de Containers. Você chegou a ter algum cruze com Sí, participé en el proyecto con ella, conversamos mucho. Eran los containers de Sea Containers en aquella época. La compañía, a eso quería llegar. Como creció tanto la población de containers, las compañías de navegación no tenían ningún interés en invertir, en tener tanto capital parado. Entonces aparecieron estas compañías de leasing que empezaron a comprar containers y arrendarlos. Y arrendaban en el largo plazo para las compañías de navegación. Entonces, oye, más o menos, 50% de los containers de la propiedad que andan circulando son de compañías de leasing y el otro 50% debe ser de las compañías de transporte, incluyendo en ellas algunas grandes redes ferroviarias estatales. E nada para os armadores. Las compañías de navegación, perdón, tienen ahí un poquillo, ¿no? Que de repente, voy a chequear bien esos números, de repente puede ser que praticamente los armadores estén com muito pouco. Eles quase não têm nada, é impressionante. Aliás, armador não tem nada, né? Eles não têm navio, eles não têm carga, eles não têm transporte e eles não têm container. E eles estão mandando no mundo, né? Coisa estranha isso. Está aconteciendo en todas partes, ¿eh? O sea, yo tengo competidores que no tienen nada, tienen un teléfono, un computador en casa y subcontratan todos los servicios. Todo. E se dão bem. Sim. Ok. Mas isso é assim mesmo, né, seu Camilo? Porque hoje não é know-how, é know-who. É quem faz, né, seu Camilo? Exatamente por aí, né? É impressionante. Mas vamos voltar lá para os nossos amigos leasings. Então, as leasings são, na verdade, grandes fundos de investimento aí, que eu entendo. Bueno, sí, definitivamente ya descubrimos que los grandes fondos de aposentadoría americanos son propietarios fuertemente de las compañías de leasing. Y hoy debe haber ahí una dúcia de compañías de leasing poderosísimas, no mundo, ¿no? Cada una con más de 1 o 2 millones de TEUs en sus manos, con diferentes características, algunas especializadas en containers especiales, tales como tank containers, open tops, flat racks, reefers. Y algunas siendo muy simples, entre aspas, son containers dry, que upan de cada día. El container que más siendo usado no mundo é o container dry. E a gente sabe que os containers eles têm vários tipos de classificação com a sua aplicação e uso, né? Então, além deles serem de 20 e de 40, nós temos também os containers refrigerados, nós temos os containers que são especiais, que são para cargas que excedem o tamanho do container, como os open tops e os flat racks, e na qualificação deles, que eu acredito que a norma ISO também determine, você também pode ter o tipo de mercadoria que embarca nesses containers, né? Então, desculpa que te interrompa, hay dos cosas. Una es la clasificación por uso de container, es súper importante
con lo que tú estás diciendo. Pero lo más importante es que la mercadería que hay tiene a ver con el concepto de densidad. No sé cómo se llama esto. O sea, aquí masa con respecto al volumen. Masa con respecto al volumen. O sea, los containers te resisten, oye, los más modernos, 30 toneladas de carga útil. Para lo cual significa que la carga bruta debe ser alguna cosa como 34 toneladas. Perfecto. Si tú tienes una carga que es leve, no sé, voy a inventar, fraldas, obviamente no no tiene sentido usar un container, nunca va a llegar a las 30 toneladas de carga, me refiero. Por el contrario, si tú tienes chumbo, cobre, que son mucho más pesados que agua, va a usar un container tomara de half 8, la mitad en vez de 8.6, 4 pies de altura, alguna cosa así. Porque si no, estás cargando, transportando ar. É verdade, seu Camilo, é verdade. Então, a logística está ligada nisso, né? A pessoa, quando ela vai tomar uma decisão do que vai transportar, do modal, de como, ela tem que pensar naquilo que oferece, né? As oportunidades no sentido de unitização. E muitas vezes a gente encontra aí algumas limitações dos nossos exportadores quando ele olha para o produto dele e parece que vem uma caixinha já pronta e fala, não, sempre foi assim. É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu sempre fui assim. Aí a gente precisa contar, seu Camilo, com pessoas como o senhor que olha para o negócio de uma maneira engenhosa, né? Quando na vida eu imaginar que aquele container que eu achava que era do armador, de repente abriu meu mundo e descobri que não era, que ele podia navegar em outras mãos, inclusive navegou na minha há muito tempo, ele poderia se transformar agora numa casa, né? Que coisa, assim, é impressionante como é gostoso essa coisa da gente ter a troca, né? Ter a troca, ter a imaginação, sair da caixa. E essa coisa de estar na caixa, a gente tem que sair da caixa. A provocação nossa com os importadores, com os exportadores e com os operadores logísticos que estão aí no mercado, é justamente buscar essa essência do que é o material, do que é o conceito de unitização em container, trabalhar esta logística para que a gente possa trazer valor para o nosso mercado. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, a gente está vivendo momentos onde a gente precisa resgatar esse conhecimento, essa experiência, seu Camilo, que eu não sei se alguma inteligência artificial vai conseguir trazer para nós. Eu não quero que nos limitemos com isso, eu quero que o senhor tenha ainda muita oportunidade de poder compartilhar conteúdos como esse com muita gente, para fazer a diferença nessa vida das pessoas, como o senhor fez na minha, como o senhor faz na minha. Afinal, fazemos negócios até hoje, né, seu Camilo? Assim é. Assim é. E não importa, assim, somos empresários. Todo empresário brasileiro, eles têm um desafio. Ops, espera, desculpa, temos um cachorro na audiência. Um momento. Gente, ainda vou fazer um podcast com a minha cachorra. O nome dela é Manuela. Ela é um cachorro caramelo. Eu não posso mostrar porque não vai aparecer no podcast, mas a gente precisa fazer. Voltando. Aí, ó, ela sabia que eu falei dela? Olha ela aqui, ó. Ah, que pena que a audiência não vê. Mas voltando, eu já me perdi, claro, óbvio, né? Porque Alzheimer nesta minha idade vai assim, não tem jeito. Então, voltando um pouquinho, o empresário brasileiro, ele tem alguns desafios. Falando Brasil, sem pensar no mundo. O senhor falou para mim que o senhor começou a sua empreitada como empresário lá no Chile, por uma situação imprevista, como se fosse uma pandemia mesmo, né? O senhor teve que empreender, acredito que foi na marra, foi na força. O senhor teve que realmente entrar no mercado de peito aberto e aprender isso do mercado, da melhor ou da pior forma, mas aprendeu. Então, temos aí uma história de quantos anos já, seu Camilo, de trabalho, de mercado? De 50 anos 50 já. 50 anos trabalhando em container. É uma brincadeira, não é fácil. E quantos mares revoltos foi pego nisso, né, seu Camilo? Super tranquilos, flat, onde nós pudemos desenvolver parcerias, fazer dinheiro, fazer negócio. E hoje vivemos mares revoltos. E os fatores externos
eles realmente interferem na nossa vida e isso vem muito como aprendizado. Eu tenho muita admiração, seu Camilo, muito orgulho de dizer que eu não sou sua fã, como sou muito amiga do senhor, mas como eu tenho, assim, poucas pessoas eu conheço com tanta resiliência quanto o senhor. E eu tanto admiro que cada mar revolto que eu pego, eu olho para trás e eu falo, se existe uma pessoa como o seu Camilo que chegou até aqui e vai enfrentando esses mares revoltos até hoje, eu ainda posso. Então, seu Camilo, eu queria dizer aqui, nesse nosso pequeno bate-papo, que nós vamos ter que fazer outro, porque tem tanta história nessa vida para a gente contar que o mundo vai ser pouco, né? Se eu sou uma profissional hoje e se eu conseguir chegar até aqui, seu Camilo, eu devo muito ao senhor. Pela sua história, pelo seu investimento na minha vida, pelo investimento dentro dos nossos negócios e pela sua confiança. E eu queria aproveitar, seu Camilo, e pedir para o senhor contar agora o que é que o senhor está fazendo. Porque, assim, pensa que ele tem 80 anos e está quietinho em casa curtindo a aposentadoria. Esse homem é de fibra, né? Conta para gente, seu Camilo, o que é que o senhor tem feito aí? Eu não me vejo aposentado, sentado, jogando dominó na praia. Eu acho que vou morrer trabalhando. Não sei fazer outra coisa que não seja trabalhar. Esse é o problema. No, hoy continúo, tengo dos grandes actividades. Una es, hacemos asesoría importante para algunas empresas grandes, y hemos volvido básicamente en la parte de transformación de containers. Hoy descubrimos una beta nova, ¿no? Que es el Cabotage Movement, básicamente, en el cual estamos haciendo algún par de cosas contigo misma, y que es un tema que me parece importantísimo, un tema en el cual hay que insistir, porque nos permite controlar, o sea, el grande desafío y el grande pantalla del Cabotage Movement para quien lo hace, es esto del management del detention y el demurrage. O sea, en esas cosas uno se puede movimentar muy bien. Estoy en esas tres cosas, básicamente. Sigo trabajando con Claudia, que me ayuda con una parte de movimentación de container y operación de container vacío. Y Liliana, mi otra filia, que me está ayudando en la parte financiera. Tengo un par de personas que ainda trabajan conmigo, un inspector de container, alguien que ve las partes del día a día financiero. Ponto, estoy con eso. É importante a gente pôr isso aqui, seu Camilo, porque as pessoas precisam conhecer o profissional que o senhor é, a história que o senhor tem e o quanto o senhor colaborou para o crescimento do nosso negócio a nível de comércio exterior. Essa ideia do SOC, essa ideia do shipper-on container só pode ser viável, e hoje é copiada por tanta gente do que nós fizemos lá atrás, né? Porque nós tivemos a coragem de se jogar num negócio desconhecido. Nós fomos aqui informados pela nossa assessora de imprensa, que é um negócio assim, como Deus é bom, né, minha amiga? Que hoje é dia do comércio exterior, hoje é dia 28 de janeiro, dia do comércio exterior, e aqui a gente está falando de história. E aqui a gente está trazendo para você, audiência, aquilo que há de melhor em termos de pessoas e de oportunidades de negócio. Você, importador, exportador, que tem dificuldades com demurrage, detention, para quem não sabe, demurrage é a sobrestadia que os armadores que não são donos do container cobram da gente pelo container parado, né? Vamos fazer depois um podcast aí, Camilo, para a gente explorar um pouquinho esse assunto, né? Mas você que tem dificuldade com isso, essa pessoa que está aqui, seu Camilo Cid, é um mestre nesse negócio e ele pode te ajudar a sair desse imbróglio que é o demurrage. Além disso, eu ainda, como usuária e como desenvolvedora também de negócios nessa área, já não como executora, mas como idealizadora, eu convido você que é empreendedor no sentido de ter propriedades, fazer a ampliação de suas fábricas, ter condomínios, para explorar mais a construção modular ou a construção em containers, que são extremamente duráveis
e tem uma pegada ecológica muito bacana, né? Então, fica aí, seu Camilo, eu queria aproveitar para pedir ao senhor deixar os seus canais para a audiência poder entrar em contato com o senhor, telefone, e-mail, ou site, ou das meninas. Fica à vontade para deixar para a nossa audiência, e depois a gente vai deixar no resumo do podcast tudo escrito, para que ninguém perca a oportunidade de conhecer a história viva do nosso container aqui no Brasil. Pode falar, seu Camilo. Modalcontainers.com.br. Muito bem, então você que precisa de container, vai chegar fácil no seu caminho através do site da empresa modalcontainers.com.br. Você, audiência, traz pra gente o conteúdo que você quer ouvir, porque esse canal Plug Comex, ele tá aqui para trazer a você conteúdo e conteúdo do mais diverso. Vamos nos conectar ao comércio exterior de maneiras que nunca tivemos a oportunidade de nos conectar. Seu Camilo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua história, pela sua vida na nossa vida, e continua firme, porque nós queremos o senhor aqui pelo menos mais 80 anos. Tá certo? Eu que agradeço. Muito obrigado.